Muito boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Vibe Mundial e a todos os seguidores do Instagram na página oficial Dr. Marcos Fernandes. É um prazer iniciar aqui o ano de 2022 com esse programa do Instituto Marcos Fernandes. Esse instituto, que é o qual eu sou fundador, ele promove cursos, eventos, palestras, atendimentos, workshops, enfim, tudo nessas áreas ligados à medicina veterinária, homeopatia, medicina germânica, visão sistêmica, constelação familiar, enfim. Aliás, alguns recados aqui antes que eu esqueça. Dia 24 de fevereiro, aliás, dia 30, vamos começar por janeiro. 31 de janeiro começa o primeiro curso de medicina germânica, o curso básico de medicina germânica de 2022. O ano passado nós formamos 2 turmas nessa incrível técnica, nessa incrível forma de ver a enfermidade completamente diferente do que nós vimos com a medicina tradicional. Então, medicina germânica serão 7 encontros, todas as segundas-feiras, das 19 às 22 horas, pelo aplicativo Zoom. Não precisa ser veterinário para fazer o curso. E depois nós temos mais 2 cursos em fevereiro. O segundo curso, dia 22 do 2, inicia o curso básico de constelação familiar multiespécie. Esse curso, até o ano passado, era dado durante 6 meses. Nós dividimos agora em básico, intermediário e avançado. Está muito legal. Quem quiser fazer esse curso, é só entrar em contato comigo. Aliás, quem quiser fazer o curso de medicina germânica, de constelação familiar. E agora vem o terceiro curso, que vai ser dia 24 de fevereiro, das 19 às 22 horas, quinta-feira, é o curso intermediário de medicina germânica. É para os alunos que fizeram o curso básico o ano passado. Então é isso, pessoal. Os recados são esses. Cursos, eventos, palestras, o ano só está começando. Hoje é o primeiro dia útil, né, de 2022 e a gente já está aqui com muitas novidades, tá? Quero mandar um abraço a todas as pessoas que estão aqui, a Juliana, a Marina, a Milena, a Bartira, o Repórter Pet. Repórter Pet é um sucesso na televisão. Nós vamos gravar um programa na quarta-feira, às 14 horas, lá nos estúdios do Repórter Pet, e vai ser muito bacana, falando sobre bem-estar animal, tá? Depois eu passo para vocês o link. Aliás, me segue aqui no Instagram que eu passo todas as informações de cursos, eventos, palestras, enfim, né? Pessoal, então é isso. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, que é cara de um, focinho do outro. Eu vou falar sobre o meu livro hoje, que, aliás, tem uma novidade. Está revisado, está corrigido, tem um novo prefácio da Fernanda Pimenta, lá de Belo Horizonte, que trabalha com comunicação intuitiva, tem uma nova capa, enfim, tá um show. Eu vou falar desse tema, né, cara de um, focinho do outro. Da onde vem isso? Por que essa questão dos animais serem tão semelhantes a nós? Por que isso acontece? E, de fato, acontece? É real? Ou isso é uma ficção, né? Então, a história desse livro foi assim. Desde que eu me formei em Jaboticabal em 1992. Eu caí num consultório veterinário, né? E nunca mais saí, né? Que é uma das grandes paixões, que é a medicina veterinária. Hoje eu tenho outras atividades. Mas entrei no consultório e nunca mais saí. Vai fazer, no final desse ano, 30 anos de consultório. E eu sempre observei que o animal era muito parecido com o dono. No início, eu achava engraçado, né? Falava, nossa, olha lá, que coisa. O cachorro está diabético, o dono também é diabético. Nossa, o cachorro está com câncer, a tutora está com câncer também. Olha que coincidência, né? Tudo era uma coincidência, né? Era lúdico, inclusive, né? Puxa vida, às vezes até a semelhança física entre um e outro era grande, né? E aí a gente notava essas semelhanças, né? O tempo foi passando e eu fui vendo que a semelhança não era uma coincidência, era um fenômeno
que se repete. E todo fenômeno que se repete, ele precisa ser estudado para que a gente possa entender as causas que levam a esse fenômeno, né? Então, se você observa algo que se repete na sua vida, você tem que olhar com mais cuidado para essa situação, porque algum motivo tem. Pois bem, e aí eu fui estudando. Primeiro fiz especialização em homeopatia veterinária, também uma grande paixão, fui para a área acadêmica, fiz mestrado em saúde pública, até que chegou lá para 2011, 2012 na verdade, eu fui fazer formação em psicanálise, porque eu queria entender melhor essa questão do tutor. Eu achava muito interessante a pessoa dizer, olha, puxa vida, você está dizendo que o meu cachorro é diabético, mas eu sou diabético. Minha esposa é diabética, eu tenho um filho pré-diabético, agora o cachorro, não é possível. Aí eu mostrava, não, tá aqui, ó, olha o exame dele, olha, glicemia altíssimo, né? Ou dava outros diagnósticos, diagnóstico de alergia. Às vezes o animal chegava se coçando, né? Muito no consultório. Isso é tão comum, os veterinários atendem tanto isso, né? E aí eu perguntava para a pessoa, a senhora tem alguma alergia? Eu falava, ai, doutor, eu também me coço porque eu tenho um problema sério de pele, eu sou alérgico. Eu falava, nossa, mas como pode, né? Muita coincidência. Aí eu fui fazer formação em psicanálise para entender esse processo. E de fato entendi. Existe uma explicação muito simples que eu peguei da psicanálise freudiana e trouxe para essa relação de semelhança entre animal e tutor, que é o conceito de identificação. Freud, em 1921, ou seja, 101 anos, né, 100 anos, ele desenvolveu vários conceitos. Um deles foi identificação. A criança, mas ele não falava de animais. Ele dizia, a criança se identifica com o pai ou se identifica com a mãe. E é verdade. Façamos uma observação. A quem você se identifica mais? Com o teu pai ou com a tua mãe? Ah, mas os dois, porque eu sou metade meu pai e metade minha mãe, e isso aí já é um olhar sistêmico, de Bert Hellinger. Mas tudo bem, tem alguém, um dos dois que você identifica mais. Essa identificação, ela pode ser menor, ela pode ser maior. E quando a gente se identifica, a gente copia o outro. Ah, mas é uma questão de genética. Não, não é só. A explicação genética é uma explicação cognitiva, racional, mecanicista e linear. A coisa é muito mais profunda que isso, né? Nós nos identificamos com o nosso pai, com a nossa mãe, no temperamento, no psiquismo, na personalidade, nas condutas, nas manias. E o animal faz a mesma coisa com o seu tutor. Ah, mas lá em casa tem minha esposa, eu e 3 filhos. Com quem que o animal se identifica? Aí eu respondo, perguntando. Eu é que pergunto. Com quem que ele se parece mais? Com quem que ele fica mais? Quem ele aparentemente gosta mais? Quem ele busca mais contato? São perguntas que eu vou fazendo para saber, de fato, a quem o animal se identifica na casa. Pode ser o tutor, a tutora, pode ser um filho, pode ser um funcionário, né? Pode ser. Às vezes o cachorro fica com a colaboradora o dia todo em casa. Ela se identifica com a funcionária, né? Com a colaboradora. E essa colaboradora, e esse animal pode adoecer de doenças dela. Então, esse é o fenômeno, esse é o conceito de identificação. Se nós nos identificamos com o nosso pai ou com a nossa mãe, o nosso cachorro se identifica ou com a gente ou com alguém da casa. Pois bem, esse é um conceito que eu falo muito nesse livro. Aliás, a explicação psicanalítica de cara de um focinho do outro, os animais se parecem conosco do ponto de vista físico, que já está comprovado por um psicólogo japonês chamado Nakayama. Os animais se parecem conosco do ponto de vista psíquico, e isso é o mais fácil de ver, porque é muito comum você olhar no animal e olhar na pessoa. Às vezes os dois ansiosos, os dois são ansiosos, os dois são deprimidos, os dois são maníacos, né? Isso é a coisa mais fácil de ver. E as doenças físicas, né? Que essas estão escancaradas. Nas doenças de pele, nas alergias, nas doenças ginecológicas, ortopédicas, cardiovasculares, enfim, neurológicas. Então,
a identificação que está no meu livro, eu transpus de Freud, Sigmund Freud. Para quem não conhece, grande médico, neurologista, considerado o pai da psicanálise, que no início do século passado desenvolveu essa grande técnica, né, de entendimento do ser humano, de entendimento do inconsciente do ser humano, né? Isso é que é bacana. Então, de fato, cara de um, focinho do outro. Essa é a explicação psicanalítica. Isso é importante porque os veterinários necessitam desse olhar, entendo eu. Por quê? Porque eu percebi ao longo dos anos de atendimento em consultório veterinário que se eu não olhasse para o tutor, e por isso que eu fui fazer psicanálise, por isso que eu fui entender um pouco quem era esse tutor, né? Como ele funcionava, como ele se relacionava com o animal e quais eram os problemas de saúde dele. A partir do momento que eu entendi mais dessa pessoa, eu pude acertar mais com o animal. Fazendo uma projeção é muito simples. É como se nós fôssemos ao pediatra e levássemos o nosso filho. E esse pediatra olhasse exclusivamente para a criança. Não, aí o pai fala, não, essa criança está assim, está assado, está com esse comportamento e tal. Se o pediatra focar o olhar exclusivamente na criança, me desculpe, mas no meu olhar, ele vai acertar muito menos o que está acontecendo com essa criança. Agora, quanto mais, né, isso é proporcional, quanto mais eu conheço do pai e da mãe dessa criança, mais eu conheço dessa criança. E posso entender de forma pormenor, aprofundada, o que está acontecendo com essa criança. E aí eu vou acertar na minha prescrição, na minha orientação. Assim eu vejo que os veterinários, os terapeutas, que também atuam na área animal, deveriam olhar com mais profundidade. E é justamente por isso que eu criei os cursos que eu criei, né? Primeiro de constelação, familiar multiespécie, depois de terapia na família multiespécie, depois medicina germânica. Esses cursos, eles ensinam as pessoas a não olharem só para o animal, porque o animal é uma ponta de um iceberg apenas. A grande questão que ele traz está abaixo do nível da água, né? O iceberg é assim, não é? Não é? 15, 20% dele fica acima do nível da água e o restante, aquele grande bloco, fica no fundo do mar, né? Então é importante a gente olhar o que está no fundo, que são os pais. Eu vou adiantar um pouco, depois eu vou falar das famílias, né? Da família multiespécie. Do pai, da mãe, e aí eu vou mais longe. Os veterinários e também os médicos, entendo eu, estou fazendo aqui uma projeção da pediatria, que é muito parecido com a veterinária, inclusive, devem olhar também para a família, para quem veio antes. E agora eu estou fazendo um olhar sistêmico, de Hellinger já, né? Nós temos que olhar não para o indivíduo que está doente ou os seus pais só, né? Porque depois da formação em psicanálise, eu fui fazer formação em constelação familiar e aí eu entendi que muitas das doenças que nós temos são identificações com os nossos avós, com os nossos bisavós. Aí alguém pode perguntar, mas o que o animal tem a ver com isso? Tudo. Porque se o animal ele está no lugar de um filho, ele está, por exemplo, no meu lugar. Digamos que meu pai e minha mãe tenham um cachorro e humanizem muito esse animal. E meus pais colocaram o cachorro como um irmão meu. E como irmão meu, ele vai desenvolver as tendências que eu tenho a desenvolver. Olha que interessante, né? Que muitas vezes não vem dos pais, mas vem dos ancestrais. E não só doenças, a gente está falando de doença porque eu trabalho com doença. Mas a gente vai pegar personalidades, sintomas mentais, características emocionais, padrões, espelhos, né? A gente espelha os nossos antepassados. O animal espelha também a gente e os antepassados, né? É muito comum a gente pegar animais que têm doenças que não são dos tutores, mas são dos pais dos tutores.
É muito comum a gente pegar animal que tem tendências a adoecer, que tem características que não são dos tutores, mas são dos pais dos tutores. Ou seja, o animal se identificando, entre aspas, com os avós, tá? Eu não vou falar bisavô porque a gente, né, é muito tempo a gente não tem contato, não teve contato, né? A maioria das pessoas não conheceu o seu bisavô. Mas os avós, até os nossos avós, a gente, grande parte, conheceu. Ou se não conheceu, a mãe ou o pai falaram sobre eles. Enfim, a gente conhece um pouco da história, das tendências deles, né? Então, por isso que, de fato, não é uma ficção. Isso é real. Cara de um, focinho do outro. Aliás, tudo que vem do inconsciente coletivo, a gente tem que olhar. Por exemplo, essas frases que vêm da população, da crendice popular, do povo. Tipo, a voz do povo é a voz de Deus, cara de um, focinho do outro. Nessas pequenas frases que parecem lúdicas, estão encerradas grandes verdades. Porque o inconsciente coletivo, que é a soma dos inconscientes individuais de uma população, né, que é um conceito mais junguiano, né, Carl Jung, grande médico, psiquiatra, suíço, né, um pouco contemporâneo a Freud, que desenvolveu esse conceito de inconsciente coletivo, fala sobre isso, né, que o que está no nosso inconsciente coletivo é o que nós captamos, podemos captar e manifestar. Tá? Então, de fato, cara de um, focinho do outro. Deixa eu só agradecer mais pessoas que estão aqui. O Antônio, psicanalista, está aqui. Boa tarde, Marcos e demais. Gratidão, Antônio. Antônio é psicanalista, constelador familiar também. E tem uma escola de psicanálise chamada Integrare. Quem quiser estudar psicanálise, fala com o Antônio. Aqui está como psicanalista.antônio. A Fanizinha, a Mima, a Priscila, a Cristiane está aqui também. O Bechoto Maria também está aqui. Pessoal, muito obrigado pela presença. Quem tiver alguma pergunta, der tempo, a gente consegue responder aqui. Agora, indo mais longe, na minha formação em psicanálise, que o livro Cara de um, Focinho do Outro, na verdade, nasceu de uma monografia. Para que eu pudesse me formar em psicanálise, eu tinha que escrever uma monografia, um TCC. E eu escrevi falando sobre esse tema. E me lembro que a professora Aguimar Martins, né, que trabalha quase que exclusivamente com crianças, né, tem uma grande experiência com criança. Olha que interessante, né? Ela, psicanalista de criança, eu, psicanalista e veterinário, né? Eu acabei de fazer aqui uma interação, um alinhamento entre a veterinária e a pediatria, né? Porque tem a ver mesmo, né? Não é coincidência, né? Eu ter feito essa analogia, essa ligação, esse alinhamento e lembrar que a Aguimar, ela trabalha muito com criança, né? E ela falou, mas isso aqui não é uma monografia, isso aqui pode virar um livro, né? E aí se tornou o livro Cara de um, Focinho do Outro. Então, hoje, nos meus atendimentos, eu foco muito nisso. Eu identifico, a pessoa me traz o problema, né? Ah, meu cachorro tá com doença de pele. Legal, ótimo. Quem tem doença de pele em casa? Meu marido, né? Tô teatralizando aqui um caso real. Um exemplo que é de um caso real. Ah, meu marido tem muito problema de pele. Ah, legal. Esse cachorro é muito ligado ao teu marido? Nossa, demais. Meu marido não pode viajar, o cachorro não come enquanto ele não chega, o cachorro é meio bravo, mas com ele é manso. Enfim, pronto, eu já sei que esse cachorro tem a mesma doença ou os sintomas parecidos com o seu tutor, que é o homem da casa, marido da esposa, que trouxe o cachorro para que eu olhasse. E já sei que a questão é com ele. Né? Problema de pele, aí eu vou para a germânica. A medicina germânica, né, essa grande medicina criada pelo Dr. Hammer, grande médico oncologista, que criou lá por volta de 1985, né? Então há 40 anos atrás, as bases dessa medicina vai dizer que problema de pele está ligado à separação, conflito de separação, né? A pele é o que encosta um no outro, então quando a gente se coça e descama, a gente está tentando esquecer aquele que foi embora da nossa vida. Então, perfeito.
Então eu já falo para a pessoa que trouxe o animal no consultório, que é a senhora. Falo, senhora, parece que a questão é com o seu marido. Seu marido, por acaso, teve uma questão de separação. Muitas vezes ela diz que sim, o cliente diz que sim, porque conhece, casada há 40, 50 anos com a pessoa, então sabe da história. Às vezes do pai ou da mãe do marido que se separou, ou que deixou ele num orfanato, ou que, enfim, são muitas as histórias, né? Mas mais ou menos é isso, conflito de separação. E aí eu convido, né? Aí eu prescrevo medicamentos homeopáticos, que é a minha especialidade oficial, para tratar o animal, mas já falo para o cliente, o meu tratamento não vai dar certo. Não vai dar certo segundo a sua expectativa, que é a cura do animal. Isso é uma doença crônica, portanto incurável, e tem uma relação com o teu marido. E ouso a dizer que se o teu marido não olhar para as questões dele, eu entendo que esse animal não vai melhorar de forma satisfatória. E pronto, aí o marido marca um atendimento comigo, e aí eu trato dele, agora não mais como veterinário, obviamente, mas trato como terapeuta, como psicanalista, como facilitador, em constelação, trato ele com medicina germânica. E aí é bacana essa união entre a medicina germânica e a constelação familiar, que é um casamento perfeito, se encaixa perfeitamente. E aí eu vou constelar os conflitos do marido. Aí sim, o cachorro melhora, o marido melhora, tudo melhora. É assim que eu trabalho. Pessoal, o tempo está acabando, mais 30 segundos. Quero agradecer a presença de vocês, desejar um feliz 2022, muita saúde, muita paz, muita alegria, muita prosperidade, muito sucesso, né? E quem tiver dúvidas em relação aos cursos do meu instituto de constelação familiar, medicina germânica, entre em contato comigo. As inscrições já estão abertas. Os cursos são online, todos são online, não precisam ser veterinário e as vagas são limitadas. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser, no programa Instituto Marcos Fernandes. Tchau, tchau.